Olha, é pavoroso o depoimento do Moro no Senado. Ele tem algumas estratégias básicas, ele foi muito bem instruído e a direita, quando se reuniu desde o domingo passado, traçou essas estratégias. E o Moro vai ficar repetindo isso até que não dê mais. A primeira estratégia é culpar o hacker. E essa estratégia ele tem apoio da Globo, de grande parte da mídia e de toda a direita. Você vê quando algum bolsonarista fanático tem bandido de estimação, quando ele não está nem aí para crimes, quando ele começa a culpar o hacker. Por quê? A partir do momento que se culpa hacker, porque o hacker invadiu, um hacker, uma pessoa com más intenções, ele ignora todos os crimes que estão nas conversas. Quando ele tenta falar que o hacker pode ter adulterado, eu não me lembro de ter dito isso, ele tenta desmentir todos os crimes que estão nas conversas. E para isso ele tem apoio da Globo, da Record, da SBT, de toda a mídia que o Bolsonaro está pagando, para tentar colocar tudo na conta do hacker. Falar que o Moro e a Lava Jato são inocentes. Só que por que isso não funciona? Porque o Glenn Greenwald tem muito mais. Ele não soltou ainda nem 2, 3% do material que ele tem. São 1.600 horas de áudios. Então não tem como ele falar que um áudio foi editado. É igual quando teve um áudio do Temer falando para pagar a propina do Cunha. Não tem como falar que tá fora do contexto. Você falou uma coisa que é criminosa, você falou. Não tem contexto algumas coisas. Então, quando tem o áudio do Aécio pedindo propina, não tem contexto naquilo. Não tinha contexto. Não tem como você pegar só aquela parte do áudio e alguém falar, mas está fora do contexto. Não, o crime está feito. Então, o Moro não sabe o que está por vir. Vários criminosos na mesma situação fizeram isso. Foram ao Congresso, foram à Justiça e mentiram. E aí o que acontece? Depois de alguns dias, a mentira cai por terra. Aí piora a situação dele. Só que o Moro não tem outra alternativa. Ele tem que mentir, porque a verdade é que ele cometeu vários crimes. Está sendo provado isso. Outra coisa. Sou programador. Eu sei que não dá para você alterar conversas passadas do WhatsApp, do Telegram. São aplicativos que têm criptografia de ponta a ponta. Você mandou uma mensagem, ela vai daqui para lá e acabou nesse momento. Você não consegue adulterar uma mensagem passada. Você pode adulterar um print screen com Photoshop, uma coisa assim, mas adulterar a mensagem em si você não consegue. Que ela foi daqui para cá desse jeito. É por isso que o Dallagnol e os outros procuradores não mostram o celular. É por isso que o Moro se recusou a entregar o celular para a perícia. Ele falou, eu não tenho mais essas mensagens. Tá, se não tem, por que você não manda o celular para a perícia? Tá com medo de quê? Moro, todos os procuradores, 9 procuradores, o Dallagnol, todo mundo, eles têm medo de enviar o celular para a perícia. Por quê? Porque vão ver que as mensagens não são adulteradas. E quando começarem a vir áudios e até vídeos, aí acabou, aí não tem o que falar. A outra estratégia do Moro, eu acho que essa é a pior, é ele tentar colocar o The Intercept como um site sensacionalista. Ele está tentando minar o Glenn Greenwald e o The Intercept. O Glenn Greenwald é um jornalista que ganhou o prêmio Pulitzer, o mais importante do jornalismo mundial. Foi o primeiro estrangeiro a ganhar o prêmio ESSO, o mais importante do jornalismo brasileiro. E ele ganhou um Oscar. Você põe Glenn Greenwald Oscar, você vai ver ele em 2014 recebendo um Oscar. Ele com um Oscar na mão, na premiação do Oscar. O Sérgio Moro... Quem é o Sérgio Moro? O Sérgio Moro é um juiz que foi sempre acusado de ser parcial. Sempre falou, não sou parcial. E que agora está provando que foi parcial. Esse é o Sérgio Moro, ele é apenas isso. Uma pessoa que ficou famosa graças ao apoio da Globo, que o alçou ao status de... Ele é o paladino da justiça, ele é o grande juiz, ele é o cara que vai salvar o Brasil da corrupção. Um lado sempre falou, ele é extremamente parcial, ele é parcial. E o outro lado, pelo antipetismo, criado pela Globo, criado pela mídia, criado pelo próprio Sérgio Moro, falava, não, ele não é parcial. Por quê? Porque eles estavam felizes, alguém está pegando o Lula, alguém está indo atrás do Lula. Isso era o que importa para ele, o antipetismo do pessoal. Ainda mais esse pessoal, que agora eles não estão nem tristes com o crime do Moro, eles estão tristes porque se eles admitirem que o Moro é um bandido, eles vão ter que admitir que o Lula é inocente, porque uma coisa está intrínseca, estão ligadas uma coisa com a outra. Se o Moro é bandido, o Lula é inocente. Dos crimes que foi condenado, pelo menos. De outros crimes que o pessoal acusa ele, é só alguém achar uma prova, fazer um processo legal, e aí você prova isso, condena, se conseguir. Mas os crimes pelos quais ele está preso, ele é inocente. O próprio Dallagnol falava em uma
em uma das conversas. Eu não tenho prova. Eu não confio nas provas que eu tenho. Inclusive, um dia depois, porque essa conversa foi um dia antes do PowerPoint, um dia depois, no dia do PowerPoint, ele falou, não tenho provas, mas tenho convicção. Tamanha era a insegurança dele. Porque eles investigaram, eles sabem que não tem provas. O Sérgio Moro sabe que condenou o Lula baseado em fatos indeterminados, coisa que não existe na justiça brasileira. Ele condenou o Lula baseado em nada, sem prova nenhuma. Por ele ter recebido propina na reforma de um apartamento que não era dele, que nunca foi dele, que ele nunca dormiu lá, que ele nunca teve intenção de comprar, que ele nunca teve as chaves do apartamento. Ele sabe disso. Ele sabe que o sítio de Atibaia tem dono. Foi o próprio Sérgio Moro que invalidou o depoimento do dono do sítio de Atibaia. E você pode ter certeza que vai vir uma conversa no futuro do Sérgio Moro falando, eu vou invalidar esse depoimento porque ele prova que o Lula é inocente. Com o depoimento do dono do sítio, dizia, o sítio é meu, eu comprei, mostrava as notas fiscais, tudo. Foi periciado que as notas fiscais eram verdadeiras. E o Sérgio Moro falou, não, você é amigo do Lula, seu depoimento não vale. Como assim? O depoimento não vale. Então, não, o Lula é dono do sítio, mas depois a justiça deixou que o dono do sítio vendesse o sítio. Ele tem permissão para vender o sítio. O Lula é o dono, mas o verdadeiro dono pode vender. Assim como o Triplex, que era do Lula, mas a OAS vendeu. Os crimes do Moro estão bem difíceis. A outra, desculpa que o Moro está dando, a outra estratégia dele é falar que não se lembra. Ele chega e fala, não, eu não me lembro de ter dito isso. Mesmo se a conversa foi verdadeira, veja como o Sérgio Moro está apostando em todos os cavalos para ver quem ganha a corrida. Ele fala, as mensagens são falsas, podem ter sido adulteradas. Depois ele fala, as mensagens são completamente falsas, eu não falei isso. Depois ele fala, se eu falei, eu não lembro. Tem uma conversa em que o Sérgio Moro, um juiz, diz para um procurador não ir atrás dos processos de um ex-presidente, que é o Fernando Henrique Cardoso, porque isso ia minar o apoio político desse presidente. Que nem sei que é ser apoio político, acho que é mais apoio dos americanos à operação, porque o Fernando Henrique e os americanos são assim. Então, ele fala, não lembro de ter dito isso, eu não lembro nem a mensagem que eu mandei um mês atrás. Gente, pelo amor de Deus, você não lembra que você mandou um procurador não investigar um ex-presidente? Você não precisa lembrar de cada palavra que você falou na conversa, você lembra da atitude que você fez. É igual numa discussão, você xinga um cara, eu não vou lembrar de cada palavra que você xingou o cara, você lembra que você brigou com o cara. Nesse caso é o mesmo, você não precisa lembrar, eu falei isso, não. A pergunta é, Sérgio Moro, você mandou o procurador não investigar o Fernando Henrique porque ele apoia a operação, porque ele tem muito apoio? Sim ou não? E aí o Sérgio Moro, você dar a corda para ele se enforcar, ele vai falar, não, eu não mandei. E aí daqui a pouco aparece mais prova de que ele fez. Porque cada vez que o Sérgio Moro mente, o The Intercept manda a prova de que ele estava mentindo. Primeiro ele falou, não, eu não persegui o Lula. Aí o The Intercept, showzinho da defesa. O Sérgio Moro mandando o procurador rebater com nota a defesa do Lula. Aí depois ele fala, não, mas eu sempre quis combater a corrupção. Eu era assim com todos os corruptos. A gente queria limpar o Brasil. Aí ele mostra, não, com o Fernando Henrique não vamos melindrar. Aí a casa cai. Agora o Sérgio Moro está mentindo. Daqui 2, 3 dias vem outra, toma, mentiroso. E é só o começo. Esse é o problema do Sérgio Moro, o problema de quem mente. O Lula ensinou isso ao Sérgio Moro. O problema da mentira é que você conta uma mentira pequena, aí você tem que contar 100 mentiras depois para proteger aquela mentira pequena. Aí quando você vira uma bola de neve, você não consegue controlar mais essa bola de neve, porque você não lembra de todas as mentiras. Porque quando você tem a verdade, você apenas lembra. Você pode às vezes se confundir uma vez ou outra, mas você apenas lembra o que aconteceu e conta. Quando você tem a mentira, você tem que lembrar da mentira. E esse é o grande problema do Sérgio Moro. Você vê que o Sérgio Moro na entrevista, ele tá sempre assim, ó. O microfone ele pode controlar, mas ele tá sempre assim, porque ele tá mentindo. Você vê quando o Sérgio Moro está falando uma coisa com convicção, ele está reto, ereto. Mas não, o Sérgio Moro está sempre assim. Quase caindo da mesa. É tanta preguiça? Não, ele não consegue lembrar das mentiras todas. Ele foi muito bem instruído para mentir hoje. Só que a mentira vai cair daqui a poucos dias. E vai vir mais coisa. As matérias do
Glenn Greenwald costumam durar meses. A Wikileaks durou anos e anos e anos. Ele solta pouco a pouco, ele não vai soltar tudo de uma vez não, porque tudo de uma vez, o pessoal fala disso, consome esse conteúdo todo, em uma semana, depois esquece. E ainda mais no Brasil, que está acostumado com isso, o pessoal vê um escândalo gigantesco, esquece. O Aécio está livre. O Aécio está livre. O Temer está livre. O Temer só foi preso porque ele desafiou o Rodrigo Maia e o Moro. Senão não ia preso. E ficou preso 2 dias. O Brasil é assim. Então o que ele vai fazer? Igual o que o Moro fez com o Lula. Você vai ficar vazamento seletivo um atrás do outro. Você está sendo envenenado com o mesmo veneno que você envenenou os outros. A diferença é que o Glenn Greenwald tem áudios, tem conversas, tem vídeos e tem as provas. E o Sérgio Moro tinha o quê? Nada. O Sérgio Moro tinha a Globo ao lado dele. Ainda tem. Ainda. Que também tem uma coisa. A Globo, envolvida ou não, e o sistema norte-americano envolvido ou não, sempre que eles usam alguém e esse alguém não é mais útil a eles, eles jogam aos tubarões. Olha o Eduardo Cunha onde é que tá. E quantos anos ele vai ficar preso mais? Eles jogam aos tubarões, eles não querem saber. Então, senhor Sérgio Moro, vai preparando para ver o sol nascer quadrado, que você vai acabar preso. Que lugar de bandido é na cadeia. Galera, curte o vídeo, comenta, fala qual você acha que deveria ser a estratégia do Sérgio Moro. Se eu fosse Sérgio Moro, cometendo todos os crimes que ele sabe que cometeu, ele sabe que aquilo tudo é verdade. Eu renunciaria, assim, tiraria o foco de mim e iria para outro lugar, fora do Brasil, porque no Brasil ele vai ser preso. Ele vai ser preso já já. E ele continuar como ministro é praticamente um masoquismo. Ele vai continuar recebendo pancada de todos os lados, porque ele está no olho do furacão. Se ele quer continuar no olho do furacão só para manter a mamata dele, ele que se mantém. Agora, vai chegar nele, vai chegar na esposa dele, vai chegar, já chegou nos procuradores, vai chegar nos amigos dele, porque muito antes dessas denúncias já havia indícios de que ele, a esposa dele, o amigo dele que tem escritório de advocacia que fechava as delações, tinham conluio e já tinha denúncia do Tacla Duran, que era o doleiro do Odebrecht. Ele era doleiro do Odebrecht e falou, eu paguei $5 milhões para um amigo do Moro, que é sócio, ex-sócio da esposa do Moro, para não ir preso. E aí eles diminuíram minha pena e a minha multa eu pude sair. Então, fiz. Curte o vídeo, galera, comenta. Vambora. Falou.